capítulo 4 do livro de Eclesiastes diz assim: Voltei-me então e vi todas as violências que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e dos que não têm quem os console. A força estava na mão dos seus opressores e para eles não havia consolador. E louvei então os que já morreram, mais do que os que até agora estão vivos. E tive por melhor que uns e outros aquele que ainda não é, que não viu as más obras que debaixo do sol são feitas. Vi ainda que todo o trabalho e toda a excelência de obras suscitam a inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O nécio cruza suas mãos e come a sua carne. Mas vale uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um homem que é só e não tem sucessor, não tem filho nem irmão, mas nunca cessa de trabalhar, nem os seus olhos se fartam das suas riquezas, nem se pergunta: para quem trabalho eu e privo a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é que sejam dois do que um, porque que tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair um, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois quando cair não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, ambos se esquentarão. Mas como um sozinho se esquentará? Também se algum inimigo quiser prevalecer contra um, os dois poderão resistir-lhe, e o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato que não se deixa ser admoestado. Porque do cárcere sai um para reinar, enquanto o outro nascido em seu reino se torna pobre. Vi todos os viventes debaixo do sol caminhando como filho, o sucessor que ficará no lugar deles. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que virão depois estarão contentes com ele. E isto, na verdade, é também vaidade e aflição de espírito. O capítulo 4 do livro de Eclesiastes fala sobre a opressão por parte de outros que aumentam a vaidade. O aumento da inveja se dá quando alguém tem algo a mais do que o outro, e isso traz confusão. A vida que nós precisamos está em Deus. Por que Deus pediu para Abraão sair da terra dele e da parentela? Por causa da inveja. Porque senão Abraão não teria conquistado aquilo que ele conquistou. E nisso nós precisamos nos atentar, porque o rei Salomão, ele fala que o descanso está naquilo que nós observamos. Porque quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós fazemos, mais vaidade debaixo do sol. O mundo, ele foi feito para que nós pudéssemos adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor nos nossos comportamentos, na nossa fala, nas nossas ações, no nosso cuidado. E isso agrada ao Senhor. Porque o Senhor, ele se agrada daqueles que fazem a vontade do Pai. E a vontade do Pai, ela é perfeita. A vontade do Pai é que nós possamos anunciar a palavra para que nós possamos ser testemunhas. E como eu dou meu testemunho? Através das minhas ações,
através daquilo que aconteceu na minha vida. O que aconteceu faz parte de prova e de testemunho, porque o Senhor, ele diz que nós seríamos testemunhas dele. E a palavra, ela é fiel. O nosso testemunho, ele é fiel, porque o testemunho que nós carregamos é um testemunho de verdade. É a verdade da palavra, porque aquele que plantar, certamente ele colherá. E o que se tem colhido é aquilo que foi plantado. Salomão, ele descreve as suas experiências do que ele está vendo, porque ele louva ao Senhor, porque sem Deus não há realidade de vida. Quando nós estamos com Deus, nós temos livramento, nós temos sabedoria, nós temos vida, mas sem Deus nós temos trevas. Sem Deus nós temos opressão, aflição. Sem Deus nós temos somente tristeza. Mas com Deus nós temos a verdade. Com Deus nós temos o conhecimento. Com Deus nós temos ajuda. Com Deus nós temos apreciação em todas as coisas. Mas sem Deus, nós não temos nada. Salomão, ele sabia que ele deixaria uma fortuna. Salomão, ele sabia que ele deixaria algo grandioso para a sua descendência. Mas será mesmo que a sua descendência teria a mesma visão dele? Será mesmo que a sua descendência teria a mesma capacitação e sabedoria do alto para administrar tudo aquilo? Porque Salomão, ele edificou o templo. Mas será que os seus filhos permaneceriam com o templo em pé? Será que os seus filhos poderiam julgar assim como ele fazia os julgamentos? Será mesmo que os filhos pediriam a Deus discernimento, sabedoria? E muitas vezes o trabalhar, o juntar, perturba a alma do ser humano. O que nós precisamos é fazer aquilo que gostamos, aquilo que nos dá prazer. Se a sua alma pede para que você pronuncie a palavra, para que você anuncie a palavra, para que você fale dos seus testemunhos, para que você faça a vontade do Senhor, você deve assim fazer. Mas isso é para quem tem um chamado. Salomão tinha um chamado específico, que foi da sabedoria. O pai dele, o rei Davi, teve problemas grandiosos com o adultério. E nisso houve uma raiz ali que foi levada para o rei Salomão. E o rei Salomão, tendo várias mulheres, ele entendeu que tudo era vaidade. Afinal, ele conclui que fazer a vontade de Deus, que buscar a presença de Deus, que ter a presença de Deus é muito mais valioso do que qualquer ouro, prata, bronze, do que qualquer riqueza que possa existir no mundo. Ele fala que muitas vezes os viventes, eles andam e não compreendem muitas coisas, porque o que vai acontecer
está nas mãos de Deus. As nossas ações, elas refletem a nossa colheita. Porém, as nossas ações, elas precisam estar baseadas nos princípios da palavra de Deus. E os princípios servem de direção para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que não esqueçamos o versículo que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.